Em uma pequena vila, Helena cuida de sua filha Sofia, uma bebê de apenas 1 ano. Rodrigo, seu marido, expulsa as duas de casa de forma brutal, simplesmente porque queria um filho homem, não uma menina. Ele traz outra mulher para morar no lugar delas. Helena está desmaiada de fome na praça da feira, com Sofia chorando desesperada nos braços, enquanto os vizinhos apenas observam sem fazer nada. O que ninguém percebe é que um fazendeiro solitário observa toda aquela cena de abandono. O que ele faz salva as duas e muda tudo para sempre. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita na justiça e valoriza quem protege os indefesos, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Agora vamos voltar à nossa história. O sol ainda não havia nascido completamente quando a porta da pequena casa de madeira se abriu com um estrondo violento. Helena estava na cozinha, tentando embalar Sofia, que chorava baixinho, quando sentiu a mão de Rodrigo agarrar seu braço com força. Suas unhas cravaram na pele dela enquanto ele a puxava em direção à porta. Sofia, com apenas 1 ano de idade, começou a chorar mais alto, assustada com os gritos. "Pega suas coisas e sai da minha casa agora!" berrou Rodrigo, os olhos injetados de raiva e talvez um pouco de cachaça da noite anterior. "Não quero mais sustentar boca inútil. Você e essa coisa aí." Helena tentou se soltar, seu coração batendo descompassado. "Rodrigo, por favor, a Sofia precisa de um teto, ela é sua filha." "Filha?" Ele riu com deboche, cuspindo no chão. "Essa aí só me trouxe vergonha. Eu queria um filho homem, não uma menina fraca que nem serve para nada. E você não conseguiu nem isso fazer direito." A vizinhança começava a se reunir na rua. Mulheres sussurravam atrás das janelas. Homens observavam em silêncio, mas ninguém intervinha. Naquela vila pequena, o que acontecia dentro de uma casa entre marido e mulher era considerado assunto privado, por mais cruel que fosse. Foi quando Helena viu a mulher, jovem, talvez uns 20 anos, com roupas vistosas e um sorriso debochado nos lábios. Ela entrou pela porta da frente como se fosse a dona do lugar, passando a mão pelos móveis que Helena havia limpado naquela mesma manhã. "É ela?" a mulher perguntou, olhando Helena de cima a baixo com desdém. "A inútil que você falou?" "Era," Rodrigo corrigiu, empurrando Helena porta afora. "Agora você é a dona aqui, Mariana. Pode fazer o que quiser." Helena caiu de joelhos na terra batida da rua, abraçando Sofia com força contra o peito. As lágrimas escorriam silenciosas, enquanto ela ouvia a porta se fechar atrás dela. Suas poucas roupas foram jogadas pela janela, caindo na lama formada pela chuva da noite anterior. "Mamãe?" Sofia murmurou, seus olhinhos castanhos cheios de confusão e medo. "Está tudo bem, meu amor," Helena mentiu, limpando as lágrimas do rosto da filha, enquanto as suas próprias caíam sem controle. "A mamãe vai cuidar de você, sempre." Mas Helena não sabia como. Não tinha família próxima. A mãe havia morrido no parto de seu irmão mais novo e o pai a havia renegado quando ela engravidou antes do casamento, mesmo que Rodrigo tivesse consertado a situação casando-se com ela. Seus irmãos tinham suas próprias famílias para sustentar e nunca foram próximos. Ela estava sozinha no mundo, com uma bebê faminta e nenhum lugar para ir. Os dias que se seguiram foram os mais escuros da vida de Helena. Ela encontrou abrigo em um celeiro abandonado nos arredores da vila, um lugar que cheirava a mofo e fezes de rato, mas que pelo menos tinha um teto. Sofia chorava de fome constantemente, e Helena sentia seu próprio leite secar pela desnutrição e pelo estresse. Ela começou a mendigar na feira, segurando Sofia nos braços, implorando por qualquer sobra de comida. As mulheres da vila olhavam para ela com uma mistura de pena e julgamento. "Coitada, foi abandonada", sussurravam. "Mas algo ela deve ter feito de errado para o marido fazer isso." Os homens desviavam o olhar, desconfortáveis com o espetáculo de miséria que ela representava. Helena havia se casado com Rodrigo 6 anos antes, quando tinha apenas 18 anos. Era um casamento arranjado pela família, uma tentativa de salvar a honra depois que ela engravidou. Rodrigo tinha 28 na época, era considerado um bom partido, tinha uma pequena casa e trabalhava no comércio de grãos. No começo, ele até tentou ser gentil, mas a gentileza durou apenas até o 1º mês. Quando Sofia nasceu, uma menina saudável com olhos grandes e curiosos,
Helena achou que aquilo poderia uni-los. Estava enganada. Rodrigo mal olhou para a filha, saiu do quarto do parto com o rosto fechado e só voltou 3 dias depois, bêbado e raivoso. Uma menina, ele disse com desprezo. Eu queria um filho, um homem. Não essa coisa frágil que só vai dar trabalho e depois vai casar e levar embora tudo que eu construir. Daquele dia em diante, Sofia foi tratada como um peso, uma decepção constante. Rodrigo nunca a pegou no colo, nunca trocou uma fralda, nunca ficou acordado quando ela chorava à noite. E Helena? Helena se tornou invisível, uma sombra que cuidava da casa e da criança sem receber nenhum reconhecimento, nenhuma palavra gentil, apenas ordens e críticas. A chegada de Mariana foi o golpe final. Ela era filha de um comerciante rico da cidade vizinha, e Rodrigo a conheceu em uma de suas viagens de negócios. Sem filhos, jovem e disposta a ser a amante perfeita, ela representava tudo que Helena, aos 24 anos e marcada pela maternidade precoce, não era mais aos olhos dele. A substituição foi rápida, brutal e pública. Agora, 3 semanas após ser expulsa de casa, Helena estava no limite. Sofia estava com febre, seu corpinho pequeno queimando na penumbra do celeiro. Helena não tinha dinheiro para o médico, não tinha comida suficiente, não tinha nada além de desespero. Ela tentara vender os poucos pertences que tinha, uma colcha bordada pela mãe, um colar de prata que ganhara no casamento, mas o estigma de mulher abandonada a perseguia. As pessoas pagavam muito menos do que valia, sabendo que ela estava desesperada. Foi numa manhã de sábado, quando a feira estava mais movimentada, que o desespero atingiu seu ápice. Helena não comia há 2 dias, guardando as poucas migalhas que conseguia para Sofia. A fraqueza a dominava, e ela mal conseguia ficar de pé. Mesmo assim, foi até a praça com a filha nos braços, esperando que alguém tivesse piedade. O sol estava alto, o calor era sufocante, e Sofia chorava sem parar. Helena tentava acalmá-la, balançando-a suavemente, mas seu próprio corpo começou a tremer. A visão ficou turva, as pernas fraquejaram, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ela sentiu o chão duro bater em suas costas. A mulher desmaiou, gritou alguém. Alguém pega a criança antes que ela caia. Outra voz ecoou. Helena tentou se levantar, estendendo os braços para Sofia, mas não tinha forças. Tudo ao seu redor girava. As vozes se misturavam num zunido distante. Ela sentiu os braços de alguém levantando-a, uma voz masculina dizendo algo que não conseguiu entender. E então, tudo ficou escuro. Quando Helena abriu os olhos, não reconheceu onde estava. O teto era alto, feito de madeira clara bem cuidada. As paredes eram lisas, pintadas de um tom suave de bege. Havia uma janela grande à direita, por onde entrava a luz natural que iluminava o quarto inteiro. Ela estava deitada em uma cama de verdade, com lençóis limpos e macios, cobertas que cheiravam a lavanda fresca. Seu primeiro pensamento foi Sofia. Helena tentou se levantar de um salto, mas o corpo ainda fraco a fez cambalear. Foi quando viu a cena que fez seu coração apertar de uma forma diferente. Em uma cadeira de balanço no canto do quarto, um homem segurava Sofia cuidadosamente. A menina estava limpa, vestindo roupas novas, e segurava uma mamadeira enquanto observava o rosto do desconhecido com curiosidade infantil. Sofia! Helena chamou a voz rouca. O homem levantou a cabeça. Ele devia ter cerca de 30 e poucos anos, cabelos castanhos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas, olhos cor de mel que pareciam carregar uma tristeza antiga. Tinha barba por fazer, roupas simples mas de boa qualidade, e um jeito cuidadoso de segurar a bebê que não parecia forçado. Ela está bem, ele disse com voz calma, profunda. Você desmaiou na praça. Estava com desnutrição severa. O médico já veio, disse que você precisa de repouso e alimentação adequada. Helena tentou se levantar novamente, mas ele fez um gesto para que ficasse deitada. Não se preocupe, ninguém vai fazer mal a você ou a sua filha aqui. Ele se levantou com cuidado, trazendo Sofia até a cama. A menina estendeu os bracinhos para a mãe, e Helena a abraçou com força, chorando silenciosamente no pescoço macio da filha. Quem é o senhor? Helena perguntou quando conseguiu falar. Miguel, ele respondeu simples. Miguel Andrade, sou dono da fazenda aqui nos arredores.
Eu a encontrei desacordada na feira com essa pequenina chorando ao seu lado. Não podia deixar assim. Helena o observou com desconfiança. Homens não faziam coisas boas sem querer algo em troca. Ela aprendera isso da pior forma. Miguel percebeu o olhar e suspirou, passando a mão pelo cabelo. Sei o que deve estar pensando, mas não sou como seu marido. Não tenho intenções ruins. Como sabe sobre meu marido? Ela perguntou, apertando Sofia mais forte. Vila pequena, todos sabem da história. Ele se sentou na cadeira, mantendo uma distância respeitosa. Sei que foi expulsa de casa, que está vivendo naquele celeiro abandonado, que tem passado fome. E sei que não merecia nada disso. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Se você fosse Helena nessa situação, conseguiria confiar em um estranho que apareceu do nada oferecendo ajuda? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar o que você faria, porque essa decisão dela vai mudar tudo. Helena não sabia o que responder. Parte dela queria acreditar que aquele homem era diferente, mas a parte ferida, marcada pelas traições e crueldades, gritava para ela fugir o mais rápido possível. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, a voz ainda trêmula. Por que me trouxe para sua casa? Miguel ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos na janela, como se visse algo muito além do horizonte. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma dor antiga. Porque há 5 anos eu estava segurando minha esposa da mesma forma que você está segurando sua filha agora, e ninguém pôde fazer nada para salvá-la. A revelação ficou suspensa no ar, como uma confissão pesada. Helena esperou, sentindo que havia mais para ser dito. Clara, ele continuou ainda olhando pela janela. Minha esposa se chamava Clara. Nos casamos jovens. Ela tinha apenas 19, eu 23. Foram os anos mais felizes da minha vida. Ela transformou esta fazenda, que era apenas terra e trabalho, em um lar de verdade. Miguel fez uma pausa, a voz falhando ligeiramente. Quando ela engravidou, ficamos extasiados. Seria nosso primeiro filho. Ela passou os 9 meses planejando cada detalhe, costurando roupinhas, decorando o quartinho. Eu construí um berço com minhas próprias mãos. Helena apertou Sofia instintivamente, pressentindo o que viria a seguir. O parto foi difícil, muito difícil. Clara lutou por horas e eu fiquei do lado de fora ouvindo seus gritos. Quando finalmente o médico saiu, ele trazia nosso filho nos braços, um menino perfeito, com os cabelos dela, mas Clara teve hemorragia. Eles tentaram de tudo, mas ela se foi antes que eu pudesse me despedir direito. As lágrimas desciam silenciosas pelo rosto de Miguel. E meu filho, meu pequeno João, ele viveu apenas 6 horas. Era muito frágil. Nasceu antes do tempo. Quando o sol se pôs naquele dia, eu tinha perdido tudo que importava. Helena sentiu as próprias lágrimas caindo. Sinto muito. Desde então, Miguel continuou, finalmente olhando para ela. Esta fazenda virou um túmulo. Eu trabalho de sol a sol para não pensar, para não sentir, para não lembrar. Afastei amigos, família, qualquer um que tentasse me fazer voltar para a vida, porque não via sentido em viver sem eles. Ele olhou para Sofia, que tinha adormecido novamente nos braços de Helena. Mas quando vi você desmaiada naquela praça, com essa criança chorando, algo dentro de mim acordou. Clara ficaria furiosa comigo se eu passasse direto. Ela sempre foi assim, sempre ajudando qualquer um que precisasse. Helena limpou as lágrimas, tentando processar tudo aquilo. Havia dor genuína naquele homem, ela reconhecia. Era a mesma dor que via no espelho todos os dias. Então me trouxe aqui por pena? Ela perguntou, sem acusação na voz, apenas tentando entender. Não, Miguel respondeu firmemente. Trouxe porque era a coisa certa a fazer. E por quê? Ele hesitou. Porque pela primeira vez em 5 anos, quando segurei sua filha nos braços enquanto o médico cuidava de você, senti algo além de vazio. Senti propósito. Helena passou os 3 dias seguintes se recuperando no quarto que Miguel havia preparado para ela. Todas as manhãs, ele deixava uma bandeja com café da manhã na porta, sempre batendo suavemente para avisar que estava ali. Havia pão fresco, leite morno, frutas, às vezes ovos cozidos. Sofia tinha seu próprio pratinho de mingau, e Helena notava que as porções vinham sempre generosas. O médico da vila vizinha vinha diariamente verificar sua recuperação. Na terceira visita, ele puxou Miguel para um canto do corredor.
E Helena, da cama, conseguiu ouvir. Ela estava a poucos dias de uma falência total do organismo. O médico disse sério. Mais uns 3, 4 dias sem comer direito e não teria acordado. E a criança também estava desnutrida, começando a desenvolver anemia. Vão ficar bem agora? Miguel perguntou, a preocupação genuína em sua voz. Se continuar alimentando e cuidando como está fazendo, sim. Mas ela vai precisar de repouso, Miguel. E de um lugar seguro para ficar. Não pode voltar para aquele celeiro. Não vai voltar. Miguel respondeu com firmeza. Eu já decidi. Ela e a filha ficam aqui. No 4º dia, Helena finalmente teve forças suficientes para se levantar e explorar um pouco. A casa de Miguel era grande, muito maior do que parecia de fora. Havia 3 quartos, uma cozinha espaçosa com fogão a lenha, uma sala de estar com poltrona de couro gastas pelo tempo e uma varanda ampla que dava vista para os campos de cultivo. A fazenda em si era impressionante. Pelo menos 50 hectares de terra com plantações de milho, feijão e mandioca. Havia um curral com gado, um galinheiro organizado, uma horta bem cuidada. Tudo falava de alguém que trabalhava duro, que conhecia a terra e a respeitava. Mas havia também sinais da solidão de Miguel. A casa, apesar de limpa, tinha um ar de abandono emocional. Não havia flores nas janelas, não havia toalhas coloridas na mesa, não havia nada que indicasse que ali morava alguém que se importava com qualquer coisa além da sobrevivência. Helena encontrou Miguel consertando uma cerca perto do curral. Ele trabalhava com movimentos precisos, medidos, como quem fez aquilo 1000 vezes. Quando a viu se aproximando com Sofia no colo, parou o trabalho imediatamente. Deveria estar descansando, ele disse, limpando o suor da testa. Já descansei o suficiente, Helena respondeu. Preciso conversar com o senhor. Miguel? Ele corrigiu gentilmente. Pode me chamar de Miguel. Miguel, ela repetiu, experimentando o nome. Eu não tenho como pagar pelo que está fazendo, não tenho dinheiro, não tenho nada de valor, e não posso aceitar caridade indefinidamente. Miguel encostou o martelo na cerca e a olhou diretamente. Não estou pedindo pagamento, e não é caridade. Então o que é? Ele suspirou, olhando para os campos ao redor. Esta fazenda é grande demais para uma pessoa só. A casa está caindo aos pedaços porque não tenho tempo de cuidar dela e da terra. A comida que faço é básica, porque não sei cozinhar direito. E há 5 anos venho vivendo como um fantasma nesta propriedade. Ele voltou os olhos para ela. Você precisa de um teto e de segurança. Eu preciso de alguém que transforme esta casa novamente em um lar. Se quiser ficar, se quiser trabalhar aqui como cozinheira, cuidando da casa, tem um lugar para você e para Sofia. Salário justo, quarto próprio, comida garantida. Sem nenhuma obrigação além do trabalho honesto. Helena o estudou em silêncio. Procurava sinais de falsidade, de segundas intenções, mas tudo que via era um homem cansado, oferecendo uma troca justa. E se meu marido aparecer? Ela perguntou, a voz baixa. Se ele tentar levar Sofia? O rosto de Miguel endureceu. Ele não vai conseguir. Não enquanto estiver na minha propriedade. Dou minha palavra. Havia algo na forma como ele disse isso, uma certeza absoluta, que fez Helena acreditar. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu algo parecido com esperança. Então aceito, ela disse, estendendo a mão. Vou trabalhar para o senhor, para você, Miguel, e vou dar o meu melhor. Quando as mãos dele se tocaram, foi um selo de um acordo que mudaria ambas as vidas para sempre. Os primeiros dias de Helena na fazenda foram de adaptação. Ela acordava cedo, antes do sol nascer, para preparar o café da manhã de Miguel. Descobriu que ele gostava de café forte, com pão caseiro ainda quente e um pedaço de queijo fresco. A primeira vez que ela colocou a mesa com toalha limpa, xícaras combinando e até uma florzinha no centro, Miguel parou na porta da cozinha, apenas olhando. Algo errado? Helena perguntou, preocupada. Não, ele respondeu, a voz rouca. Fazia muito tempo que essa mesa não parecia viva. Helena passou a cozinhar refeições de verdade, não apenas para alimentar, mas para nutrir. Sopas temperadas, ensopados com legumes frescos da horta, pães com ervas que ela plantou numa jardineira perto da janela. Miguel, que havia passado anos comendo apenas o básico para sobreviver, voltou a apreciar a comida. Sofia, por sua vez, floresceu.
Com alimentação adequada e segurança, a menina voltou a ser a criança feliz que deveria ser. Ela engatinhava pela casa, perseguindo as galinhas no quintal, rindo quando Miguel a jogava para o alto. E Miguel era outra pessoa com a criança. Helena observava comovida como aquele homem rude que trabalhava sob o sol escaldante se transformava quando Sofia estendia os bracinhos para ele. Ele a pegava no colo com cuidado, como se ela fosse feita de porcelana, e conversava com ela como se a menina entendesse cada palavra. "Sabe, Sofia", ele dizia apontando para as vacas, "aquela ali é a mimosa. Ela é a mais velha do gado e também a mais teimosa, mas dá o melhor leite da fazenda." Sofia batia palminhas e balbuciava respostas incompreensíveis, e Miguel respondia como se fosse a conversa mais importante do mundo. Uma tarde, Helena estava lavando roupa no tanque quando ouviu Sofia gritando, "Papai, papai!", vinda do quintal. Seu coração parou. Por um momento terrível, pensou que Rodrigo havia encontrado a fazenda. Ela largou a roupa e correu, mas o que viu a fez congelar. Miguel estava agachado perto do galinheiro, tentando consertar uma parte da cerca, e Sofia estava ao lado dele, de pé apoiando-se na perna dele, balbuciando "papai", enquanto tentava ajudar, segurando um pedaço de madeira. Miguel olhou para Helena e havia lágrimas em seus olhos. Desculpa, vou ensinar ela a não me chamar assim. Eu sei que não." "Não." Helena o interrompeu, sua própria voz embargada. "Deixa ela chamar. Você é mais pai para ela do que o homem que apenas a gerou." Algo mudou entre eles naquele momento. Um entendimento silencioso, uma conexão que ia além de patrão e empregada, além de um acordo de trabalho. Cá entre nós, querido ouvinte, você já parou para pensar no que faz alguém ser realmente pai ou mãe? É o sangue ou é o amor do dia a dia? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque essa pergunta é o coração dessa história. As semanas viraram meses. Helena transformou a casa. Cortinas novas nas janelas, almofadas coloridas no sofá, um tapete na sala que ela mesma teceu nas noites em que não conseguia dormir. O jardim ganhou flores que ela plantou com cuidado, e a varanda, antes vazia, tinha agora uma cadeira de balanço, onde ela embalava Sofia antes de dormir. Miguel também mudou. Ele sorria mais, falava mais. Começou a cuidar melhor de si mesmo, trocava de roupa com mais frequência, fazia a barba mais vezes por semana. Helena percebia quando ele entrava na cozinha e ficava um pouco mais tempo do que o necessário, apenas conversando enquanto ela preparava o jantar. Eles desenvolveram uma rotina confortável. Miguel trabalhava na terra durante o dia, voltava para almoçar ao meio-dia e sempre separava um tempo para brincar com Sofia. À noite, depois que a menina dormia, os dois se sentavam na varanda para tomar um chá e conversar sobre o dia. Foi numa dessas noites, 3 meses após a chegada de Helena, que a conversa tomou um rumo diferente. "Miguel", Helena começou mexendo na xícara de chá nervosamente, "posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Você nunca pensou em se casar novamente? Quer dizer, depois da Clara?" Miguel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as estrelas. "Pensei", ele finalmente admitiu. "Várias vezes minha família tentou me apresentar mulheres, minha irmã principalmente. Mas nenhuma parecia certa. Nenhuma entendia que eu não estava procurando alguém para substituir Clara. Estava procurando alguém para recomeçar comigo." Ele olhou para Helena. "E você? Nunca pensou em tentar de novo?" Helena riu amargamente. "Depois do que passei com Rodrigo, acho que não confio mais nos homens, Miguel. Aprendi que eles só querem uma coisa, e quando não conseguem, descartam você como lixo. Nem todos os homens são assim. Você não é." Ela admitiu suavemente. "Mas você é diferente. Não sei se existem muitos como você." Eles ficaram em silêncio, a intimidade crescendo entre eles como uma planta que brota sem aviso. "Helena", Miguel disse após um tempo, a voz baixa, "eu preciso te contar uma coisa, e preciso que saiba que não estou dizendo isso esperando nada em troca." Ela virou para olhá-lo, o coração acelerando. "Quando você chegou aqui, achei que estava fazendo apenas uma boa ação. Mas com o passar do tempo, percebi que vocês duas trouxeram algo de volta para a minha vida que eu achei que tinha morrido junto com Clara e João. Trouxeram alegria, trouxeram propósito, trouxeram vida."
Helena sentiu os olhos marejarem. Ver Sofia rindo no quintal, sentar para comer uma comida feita com carinho, acordar e ter alguém para dar bom dia, são coisas simples, mas que fazem toda a diferença. E percebi que... Ele hesitou, claramente lutando com as palavras. Que comecei a sentir por você algo que jurei nunca mais sentir. Miguel, não precisa dizer nada agora. Ele a interrompeu gentilmente. Sei que precisa de tempo. Sei que foi machucada e que confiar em alguém novamente não é fácil. Só queria que soubesse que você não é apenas uma empregada para mim. É muito mais. Helena não sabia o que dizer. Parte dela queria admitir que sentia o mesmo. Que nas últimas semanas havia se pegado observando Miguel mais do que deveria, reparando em pequenos detalhes, como a forma que seus olhos brilhavam quando Sofia o chamava, como suas mãos eram gentis, apesar de toda a força. Mas havia medo, muito medo. Eu preciso pensar, ela finalmente disse. Tudo bem, Miguel respondeu, dando-lhe um sorriso triste, mas compreensivo. Toma o tempo que precisar. Naquela noite, Helena ficou acordada por horas, olhando para Sofia dormir pacificamente no berço que Miguel havia construído para ela. Sua filha estava segura, bem alimentada, feliz. Tinha um teto sobre a cabeça, comida garantida e alguém que a amava genuinamente. E ela? Helena se permitiu reconhecer o que vinha sentindo. Miguel a tratava com um respeito que ela nunca havia experimentado. Ele ouvia suas opiniões, valorizava seu trabalho, mas, mais importante, a via como pessoa. Não como posse, não como objeto, mas como alguém com vontades, sonhos e necessidades próprias. Ela estava se apaixonando por ele, lenta, cuidadosamente, construindo algo sólido sobre os destroços do que foi, e pela primeira vez em anos, não tinha medo do que sentia. Os dias seguintes foram de uma dança delicada entre eles. Olhares que duravam um pouco mais, mãos que se tocavam acidentalmente ao passar algo, conversas que se prolongavam noite adentro. Sofia, com a intuição das crianças, percebia a mudança e sorria, como se entendesse que algo bom estava acontecendo. Foi um domingo de manhã, quando o sol começava a pintar o céu de laranja, que tudo mudou definitivamente. Helena estava preparando o café quando sentiu os braços de Miguel a envolvendo por trás, delicadamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Ela não se afastou. Pensei no que você disse, ela murmurou, cobrindo as mãos dele com as suas. E percebi que tenho medo, sim. Tenho medo de confiar, de me abrir, de me machucar de novo, mas tenho mais medo ainda de deixar passar a chance de ser feliz porque fiquei presa no passado. Miguel a virou delicadamente para encará-lo. Não vou machucar você, Helena. Isso eu prometo. Eu sei, ela disse, surpreendendo a si mesma pela certeza. E é por isso que quero tentar. Quero ver onde isso pode nos levar. O beijo foi suave, respeitoso, cheio de promessas silenciosas. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Mamãe, papai? Sofia chamou do quarto e ambos riram. Vamos lá ver nossa menina, Miguel disse, pegando a mão de Helena. Nossa menina. As palavras fizeram o coração de Helena transbordar. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Helena. A relação com Miguel floresceu numa parceria de verdade. Eles trabalhavam juntos na fazenda, cuidavam de Sofia juntos, planejavam o futuro juntos. A casa, antes um túmulo de memórias, tornou-se um lar vibrante. Miguel passou a incluir Helena nas decisões da fazenda. Ela tinha uma visão apurada para negócios e sugeriu que diversificassem a produção, plantando também hortaliças para vender na feira. A ideia deu tão certo que em 3 meses eles haviam duplicado a renda. Com o dinheiro extra, Miguel reformou uma parte da casa, criando um quarto maior para Sofia, com janelas grandes e prateleiras para os brinquedos que ele insistia em comprar para ela. Comprou também roupas novas para Helena, apesar dela protestar que não precisava. Precisa sim, ele insistiu. Você merece ter coisas bonitas, usar vestidos que não estejam rasgados, sapatos que não machuquem seus pés. Foi numa dessas viagens à cidade, 6 meses após Helena ter chegado na fazenda, que Miguel parou em frente a uma joalheria. Helena olhou confusa. O que estamos fazendo aqui? Tenho que comprar uma coisa importante, ele disse misteriosamente. Dentro da loja ele pediu para ver os anéis.
Helena sentiu o coração disparar. Miguel... Shh! Ele disse suavemente. Deixa eu fazer isso direito. Ele escolheu um anel simples, de ouro branco com um pequeno diamante. Não era extravagante, mas era bonito e delicado. Então, ali mesmo no meio da joalheria, com o dono olhando emocionado, Miguel se ajoelhou. Helena, ele começou, a voz firme mas emocionada. Quando você entrou na minha vida, eu estava morto por dentro, apenas existindo, não vivendo. Você e Sofia me trouxeram de volta, me fizeram lembrar o que é amar, o que é ter esperança, o que é querer acordar todos os dias. As lágrimas já desciam pelo rosto de Helena. Sei que sua experiência com o casamento foi horrível. Sei que o Rodrigo te machucou de formas que talvez nunca cicatrizem completamente. Mas prometo, com tudo que tenho, que vou passar o resto da minha vida provando que o amor de verdade existe. Que um homem pode ser parceiro, protetor, companheiro. Que uma família pode ser construída sobre respeito e carinho. Ele abriu a caixinha, revelando o anel. Seja minha esposa, Helena, e eu te darei o que tenho de mais importante. Helena, confusa com as lágrimas, perguntou, o que você tem de mais importante? Miguel sorriu, aquele sorriso que ela havia aprendido a amar. Um lar, uma família de verdade, um nome que Sofia possa carregar com orgulho. A chance de recomeçar, de construir memórias felizes sobre as ruins, e todo o meu amor cada dia, pelo resto das nossas vidas. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando. E se você aceitar, quero adotar Sofia oficialmente. Quero dar a ela meu sobrenome, minha herança, minha proteção legal. Quero que ela seja minha filha não apenas no coração, mas em todos os documentos, em todos os sentidos, porque ela já é. E porque nada neste mundo me deixaria mais orgulhoso do que poder chamá-la oficialmente de minha filha. Helena não conseguia parar de chorar. Toda a dor, todo o sofrimento, toda a humilhação que havia passado, pareciam valer a pena naquele momento. Porque a levaram até ali, até aquele homem, até aquela proposta que era muito mais do que um simples casamento. Sim, ela finalmente conseguiu dizer. Sim, 1000 vezes sim. Miguel se levantou e a abraçou forte, ambos chorando abertamente, enquanto o dono da joalheria aplaudia emocionado. Os preparativos para o casamento foram simples, mas cheios de significado. Seria na fazenda, apenas com algumas pessoas próximas. Miguel chamou sua irmã e o irmão, que Helena finalmente conheceu. Ambos eram pessoas gentis que a receberam com calorosa alegria, felizes por ver o irmão finalmente voltando a viver. Helena, por sua vez, não tinha muita família para convidar. Seus irmãos haviam se afastado após o casamento com Rodrigo, e ela não sabia se queriam reaproximar. Mas Miguel insistiu que ela tentasse. Família é importante, ele disse, e talvez eles só estivessem esperando um momento certo para voltar. Ele tinha razão. Quando Helena mandou uma carta contando sobre o casamento, seus 2 irmãos responderam imediatamente, pedindo perdão por terem se afastado e prometendo estar lá. Mas a tranquilidade dos preparativos foi brutalmente interrompida 2 semanas antes da cerimônia. Rodrigo apareceu. Era uma tarde de terça-feira. Helena estava no quintal estendendo roupas para secar, enquanto Sofia brincava com um cachorrinho que Miguel havia trazido para ela. Miguel estava nos campos distantes, supervisionando a colheita. Foi quando Helena ouviu a voz que a fazia tremer de raiva e medo. Olha só, a inútil conseguiu se aninhar em outro lugar. Ela se virou rapidamente, colocando-se instintivamente entre Rodrigo e Sofia. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas e roupas sujas. Havia um cheiro forte de álcool mesmo à distância. O que você quer aqui? Helena perguntou, a voz tremendo, mas firme. Vim buscar minha filha, ele disse cambaleando um pouco. Sua filha? Helena riu sem humor. Você jogou ela fora junto comigo. Disse que ela não servia para nada. Nunca foi pai para ela. Isso não importa, Rodrigo rosnou. Eu sou o pai dela por lei, e ouvi dizer que você vai se casar com um fazendeiro rico. Ele sorriu torto. Isso significa que minha filha vai ter direito à herança, e eu, como pai dela, posso exigir parte disso. Helena sentiu o sangue gelar. Você não se importa com ela. Só quer dinheiro. E daí? Ele deu de ombros. Ela é minha e vou levá-la comigo, agora. Ele deu um passo à frente, mas Helena foi mais rápida, pegando Sofia no colo e recuando.
Você não vai encostar nela. Não vai me impedir, Rodrigo avançou. E se tentar, vou usar a lei. Vou dizer que você é uma mãe incapaz, que abandonou o lar, que está vivendo em pecado com outro homem. Vão tirar ela de você de qualquer jeito. Foi quando uma voz grave ecoou atrás dele. Não vai acontecer isso. Miguel estava parado na entrada do quintal, e havia algo em sua postura que fez até Rodrigo hesitar. Não era a agressividade explícita, mas uma determinação absoluta. Quem é você? Rodrigo tentou parecer corajoso, mas sua voz falhou. Sou o homem que vai se casar com Helena e que vai adotar Sofia legalmente. E se tentar impedir ou fazer qualquer ameaça, vou garantir que não chegue nem perto de uma audiência. Rodrigo riu nervoso. Você não pode fazer nada. Eu sou o pai dela. Você é? Miguel avançou calmamente, tirando uns papéis do bolso. Porque aqui tenho testemunhas documentadas de que você abandonou a criança, expulsou mãe e filha sem recursos, causou desnutrição severa e nunca pagou 1 centavo de pensão. O rosto de Rodrigo empalideceu. Tenho também, Miguel continuou, declarações de vizinhos sobre sua conduta, seu alcoolismo, suas ameaças, e tenho um advogado muito bom que está preparando uma ação para destituir seu poder familiar. Você não pode... Posso e vou. E sabe por quê? Miguel finalmente mostrou raiva, porque aquela menina merece um pai de verdade. Alguém que a ame, proteja, cuide. E você nunca foi, nem nunca será esse homem. Agora me fala sinceramente, você acha que sangue é mais importante que amor na hora de definir uma família? Para o vídeo, 1 minutinho, e me conta o que você pensa sobre isso nos comentários, porque essa é uma das questões mais importantes da vida. Rodrigo ficou ali, claramente tentando decidir o que fazer. Ele olhou para Helena, que o encarava com uma coragem que não tinha quando era casada com ele. Olhou para Sofia, que estava agarrada ao pescoço da mãe, assustada, e olhou para Miguel, que bloqueava completamente a passagem. Isso não vai ficar assim, Rodrigo finalmente disse, recuando. Vou processar, vou pedir a guarda, Vai perder. Miguel o interrompeu. Vá-se tentar aproximar desta família de novo sem autorização legal, vou te processar por intimidação e ameaça. Agora sai da minha propriedade. Rodrigo ainda tentou manter a pose, mas estava claramente derrotado. Ele cuspiu no chão e saiu, mas não sem antes gritar. Isso não acabou. Assim que ele sumiu, Helena desabou. As pernas tremiam tanto que ela quase caiu, mas Miguel estava ali, segurando ela e Sofia. Ele vai tentar tirar ela de mim, Helena chorava. Vai usar a lei, vai. Não vai conseguir, Miguel disse firmemente. Prometo, Helena, não vou deixar. Mas internamente, Miguel sabia que a ameaça era real. O sistema legal favorecia pais biológicos, mesmo os que abandonavam. Ele precisava agir rápido. Nos dias seguintes, Miguel mobilizou recursos que Helena nem sabia que ele tinha. Contratou o melhor advogado da região, reuniu testemunhas, documentou tudo. O advogado, Dr. Santana, foi claro. O caso dele é fraco, mas ele é o pai biológico. Juízes podem ser imprevisíveis. A melhor estratégia é demonstrar abandono paterno, incapacidade financeira e má conduta. E, paralelamente, iniciar o processo de adoção o mais rápido possível. Quanto tempo leva? Miguel perguntou. Normalmente meses, mas com os documentos certos e dada a situação de vulnerabilidade da criança, posso pedir urgência. Talvez consigamos em semanas. Faça o que for preciso. Rodrigo apareceu novamente, desta vez com 2 comparsas. Eles tentaram invadir a fazenda à noite, claramente planejando levar Sofia à força. Mas Miguel havia se preparado. Tinha contratado 2 trabalhadores para ficarem de guarda, e quando Rodrigo e seus homens tentaram pular a cerca, foram confrontados imediatamente. A luta que se seguiu foi breve, mas intensa. Rodrigo estava bêbado. Seus comparsas eram covardes. Quando viram que Miguel e seus trabalhadores estavam armados e determinados, fugiram. Mas não antes que um dos trabalhadores, João, conseguisse arrancar a arma de um deles e testemunhar toda a tentativa. Vou prestar queixa, Miguel disse firmemente no dia seguinte na delegacia. Tentativa de invasão, sequestro, porte ilegal de arma. O delegado, que conhecia a reputação de Miguel e sabia da história de Helena, foi solidário. Vou processar o caso com prioridade. Com essas acusações e as testemunhas, ele vai ser preso.
e isso vai contar muito contra ele no processo de guarda. Rodrigo foi preso 3 dias depois, encontrado bêbado em um bar da cidade vizinha. Na cadeia, longe de Sofia e sem poder ameaçar ninguém, suas chances de ganhar qualquer processo despencaram. O casamento aconteceu como planejado, mas com um peso no coração de Helena. Ela estava linda em um vestido simples, mas elegante, que a cunhada de Miguel havia emprestado. Sofia estava de vestido branco também, uma mini versão da noiva, e carregava as alianças em uma almofadinha. A cerimônia foi emocionante. Quando o padre perguntou se havia impedimentos, todos prenderam a respiração, temendo que Rodrigo aparecesse de alguma forma, mas nada aconteceu. Ele estava preso, e o processo contra ele corria célere. Durante os votos, Miguel olhou para Helena e disse com voz firme mas emocionada: "Helena, hoje não estou apenas me casando com você. Estou escolhendo construir uma família de verdade, sem mentiras ou conveniências. Estou prometendo ser o pai que Sofia merece, o marido que você merece, o homem que vou me esforçar todos os dias para ser, porque vocês duas me salvaram tanto quanto eu salvei vocês. Me devolveram a vida, e por isso vou passar cada dia retribuindo esse presente." Helena, chorando, respondeu: "Miguel, quando nos encontrou naquela praça, eu estava no fundo do poço. Achei que nunca mais conseguiria confiar, amar, sonhar, mas você provou que homens bons existem. Que amor verdadeiro não é posse, é parceria. Que família não se define por sangue, mas por escolha. E eu escolho você. Todo dia escolho você." Quando se beijaram como marido e mulher, não havia um olho seco na pequena multidão de convidados. Mas o momento mais emocionante veio depois, durante a festa. Miguel pediu silêncio, pegou Sofia no colo e falou: "Hoje não é só dia do meu casamento. É dia de oficializar algo que já vive no meu coração há muito tempo." Ele olhou para a menina que o observava com seus olhinhos curiosos. "Sofia, você pode ser pequena demais para entender agora, mas um dia vai. Um dia vai ler isso, vai ver as fotos e vai saber que hoje foi o dia que você oficialmente se tornou minha filha." Ele mostrou os papéis que o advogado havia preparado, conseguidos com urgência dado as circunstâncias. "Aqui consta que Sofia Andrade," ele enfatizou o sobrenome, "é minha filha legítima, com todos os direitos, deveres e, mais importante, todo o amor que uma filha merece ter do pai." O pequeno público aplaudiu, muitos chorando. Helena estava radiante, abraçando Miguel e Sofia, finalmente completa. Os meses que se seguiram trouxeram a resolução completa. Rodrigo, de dentro da cadeia, tentou contestar a adoção, mas sua defesa era fraca demais. O histórico de abandono, as testemunhas, as ameaças documentadas, tudo conspirou contra ele. O juiz, numa sentença dura mas justa, destituiu completamente seu poder familiar, proibiu-o de aproximação por tempo indeterminado e validou a adoção de Miguel. Rodrigo perdeu tudo: a filha, a reputação, a liberdade temporária. E dessa vez, Helena não sentiu pena. Sentiu justiça. A vida na fazenda floresceu. Com o trabalho em conjunto, Miguel e Helena expandiram o negócio. Ela começou a fazer doces e pães para vender na feira da cidade, e seu talento natural para a culinária logo ficou famoso na região. Em um ano, ela tinha encomendas suficientes para contratar uma ajudante. Miguel, por sua vez, investiu em novas culturas e começou a criar cabras para produzir queijos artesanais. O trabalho era duro, mas gratificante, e pela primeira vez em anos, ele trabalhava não apenas para sobreviver, mas para construir algo. Sofia crescia feliz, saudável, amada. Ela chamava Miguel de papai naturalmente, sem nenhuma lembrança do homem que a havia rejeitado. No jardim da casa, Miguel plantou uma árvore no dia da adoção, e toda vez que passava por ela, Sofia gritava animada: "Minha árvore, papai! A árvore que você plantou quando virei sua filha." 2 anos após o casamento, Helena engravidou. Quando contou para Miguel, ele chorou. Pela primeira vez, lágrimas de alegria pura. "Vou ter chance de fazer tudo certo desde o começo," ele disse, a mão no ventre ainda plano dela. Sofia ficou radiante com a notícia de que seria a irmã mais velha. "Vou ensinar tudo pro bebê, mamãe. Vou ser a melhor irmã do mundo." O bebê, um menino saudável que nasceu em um parto tranquilo, foi chamado de João,
em homenagem ao primeiro filho de Miguel. Porque ele merece ser lembrado, Helena disse, e porque este João vai viver a vida que o outro não pôde. Miguel segurou o filho com a mesma ternura com que segurava Sofia, mas desta vez sem o medo que havia marcado a primeira paternidade. Desta vez, ele sabia que era capaz, que podia ser o pai que seus filhos mereciam. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensou que, às vezes, as maiores tragédias da vida são apenas caminhos para alegrias que nunca teríamos encontrado de outra forma? Pausa aqui por um segundo e reflete nisso, porque a história da Helena e do Miguel prova exatamente isso. Os anos passaram e a família Andrade se tornou referência na região. Miguel era respeitado não apenas como fazendeiro competente, mas como homem de palavra e de coração. Helena era admirada por sua força, por ter reconstruído a vida, por não ter deixado a crueldade do passado definir seu futuro. Sofia cresceu linda, inteligente, segura. Aos 8 anos, quando a professora pediu que desenhasse a família, ela desenhou Miguel, Helena, João e ela mesma, todos de mãos dadas. Quando a professora perguntou sobre seu pai biológico, Sofia respondeu sem hesitar: "Meu pai é o Miguel. Ele é quem me ama, quem cuida de mim, quem está sempre presente. Aquele outro homem foi só alguém que me gerou, mas nunca foi meu pai." Um dia, Rodrigo apareceu na saída da escola. Ele havia sido libertado meses antes, mas manteve distância pela ordem judicial. Agora, vendo Sofia crescida, quis tentar uma aproximação. "Sofia?" ele chamou, a voz hesitante. A menina olhou para ele sem reconhecer. "Sim? Quem é o senhor?" A pergunta foi como uma facada em Rodrigo. Ela não o conhecia. Não tinha nenhuma memória dele. Eu sou seu pai. Seu pai de verdade." Sofia franziu a testa confusa. Então seus olhos se iluminaram com compreensão. "Ah, você é aquele homem que a mamãe disse que nos abandonou." Ela disse isso com a naturalidade de uma criança repetindo um fato, sem raiva, sem mágoa. Apenas verdade. "Eu estava errado", Rodrigo tentou. Meu pai verdadeiro é o Miguel", Sofia o interrompeu. "Ele me adotou, me deu o nome dele, me ama. Você é só alguém do passado da mamãe." Ela virou-se para entrar na escola, mas parou e olhou para trás. "E sabe de uma coisa? A mamãe disse que devo te agradecer." Rodrigo piscou surpreso. "Agradecer?" "Sim, porque se você não tivesse sido cruel com ela e comigo, ela nunca teria encontrado meu pai de verdade. Então, obrigada. Mas agora você pode ir embora. Minha família está bem sem você." E ela entrou na escola, deixando Rodrigo sozinho com o peso de suas escolhas. Quando Miguel e Helena souberam do encontro, através da diretora que havia presenciado tudo, eles se abraçaram orgulhosos. "Ela sabe quem é", Helena disse, os olhos marejados. "Sabe o que significa família de verdade, porque a ensinamos bem", Miguel respondeu, beijando sua testa. 10 anos após o dia em que Miguel segurou Helena desmaiada naquela praça, a fazenda estava irreconhecível. Não apenas em tamanho, agora eram mais de 100 hectares, mas em essência. Era um lugar cheio de vida, risos, amor. Sofia estava com 11 anos, uma menina brilhante que sonhava em ser veterinária. João tinha 8, um menino cheio de energia que seguia o pai por toda parte, aprendendo cada detalhe do trabalho na terra. E havia agora uma terceira criança, uma menina de 3 anos chamada Clara, em homenagem à primeira esposa de Miguel. Helena sugerira o nome. "Ela faria parte desta família se estivesse viva", disse. "E quero honrar a mulher que ajudou a fazer de você o homem que é." Miguel ficou tão emocionado que não conseguiu falar por minutos. Foi um gesto de amor e generosidade que selou completamente qualquer fantasma do passado. Numa tarde de sábado, toda a família estava reunida no jardim. Miguel e Helena na varanda, observando as crianças brincarem. Sofia empinava a pipa com João, enquanto Clara tentava ajudar, mas acabava apenas enrolando mais a linha. "Você se arrepende de alguma coisa?" Helena perguntou de repente, apoiando a cabeça no ombro de Miguel. "Arrepender?" ele repetiu pensativo. "Não, nem das coisas ruins porque me trouxeram até aqui, mas agradeço todos os dias por você ter desmaiado naquela feira." Helena riu. "Romântico." "É verdade. Se não tivesse desmaiado, talvez não tivesse te notado. E toda essa felicidade não existiria."
Então devo agradecer a minha desnutrição severa? Ela brincou. Deve agradecer ao destino. Miguel a corrigiu, puxando-a para um beijo, que nos colocou no caminho um do outro no momento certo. Mais tarde, naquela noite, depois das crianças dormirem, Helena encontrou uma caixa velha que Miguel guardava no armário. Dentro, fotografias antigas. Clara, seu primeiro amor, sorrindo radiante. Um bebê minúsculo, João, seu primeiro filho. Miguel entrou no quarto e a viu olhando as fotos. Sinto muito, ela disse. Não queria invadir sua privacidade. Não está invadindo. Ele sentou ao lado dela. Essas memórias são parte de quem sou. Você ainda pensa neles? Sempre vou pensar, Miguel admitiu, mas não com dor. Penso com carinho, com saudade, mas também com gratidão pelo tempo que tive. E sei que Clara ficaria feliz por mim. Ficaria feliz sabendo que encontrei amor de novo, que tive mais filhos, que segui em frente. Ele pegou uma foto de Sofia bebê. E sei que meu primeiro João também ficaria, porque o João que temos agora carrega o nome dele com honra. Helena abraçou o marido, emocionada. Você é o melhor homem que conheço, Miguel Andrade. E você é a mulher mais forte. Sobreviveu ao pior e construiu o melhor. Nossa família existe porque você não desistiu naquele dia na praça. Nossa família existe porque você parou para ajudar. Ela corrigiu. Então somos iguais. 2 sobreviventes que se encontraram. Agora me diga uma coisa. Você acha que existe momento errado para encontrar a pessoa certa? Ou será que a pessoa certa chega exatamente quando a gente mais precisa? Deixa pausado e vai comentar o que você acha, porque essa é uma das verdades mais bonitas da vida. Anos depois, quando Sofia tinha 16 anos e se preparava para prestar vestibular, a professora de português pediu que os alunos escrevessem sobre família. Sofia escreveu: família não é definida pelo sangue que corre nas veias, mas pelo amor que corre no coração. Meu pai não me gerou, mas me escolheu. Me deu seu nome, sua herança, seu tempo, seu amor. Me ensinou a montar a cavalo, a plantar, a ser forte. Me mostrou o que é ter um pai de verdade. Minha mãe passou por coisas que eu nem consigo imaginar. Foi humilhada, rejeitada, quase morreu de fome. Mas não desistiu de mim. Lutou por mim. E quando encontrou meu pai, construíram juntos uma família que não se baseia em obrigação, mas em escolha. Tenho 2 irmãos que nunca vão saber o que é ter pais que não os queriam, porque nossos pais nos querem, todos os dias. E eu aprendi com eles que família de verdade é aquela que está presente nos momentos ruins e nos bons. Que família é verbo, não substantivo. É algo que se faz, não que se tem. E se um dia eu tiver filhos, vou amá-los como meus pais nos amam. Com presença, com dedicação, com amor verdadeiro. Quando o professor leu em voz alta para a turma, não havia um olho seco. E quando os pais foram chamados para ver os trabalhos, Miguel e Helena choraram de orgulho ao ler as palavras da filha. A gente fez certo, Helena sussurrou. A gente fez, Miguel concordou. A vida não foi sempre fácil. Houve desafios, momentos difíceis, problemas financeiros ocasionais, mas eles enfrentaram tudo juntos, como família, como parceiros, como pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro não é ausência de problemas, mas presença nas soluções. Miguel expandiu a fazenda, mas sempre manteve o equilíbrio entre trabalho e família. Nunca perdeu uma apresentação escolar, um jogo de futebol de João, uma competição de hipismo de Sofia. Estava sempre presente. Helena construiu um pequeno império culinário. Seus doces e pães eram vendidos em 3 cidades, e ela havia até publicado um livro de receitas. Mas sempre fazia questão de jantar com a família, de estar presente para os filhos, de ser a esposa e mãe que escolhera ser. Quando Miguel fez 50 anos, a família organizou uma festa surpresa na fazenda. Amigos, vizinhos, trabalhadores, todos vieram celebrar. No meio da festa, Sofia pediu silêncio e fez um discurso. Papai, ela começou, os olhos já marejados, hoje você faz 50 anos e eu queria aproveitar para contar uma história. Miguel olhou confuso para Helena, que sorriu enigmática. Há 17 anos, você salvou uma mulher e uma bebê que estavam morrendo na praça da vila. Você as levou para sua casa, cuidou delas, deu abrigo, mas não parou aí. Você ofereceu mais do que caridade. Ofereceu família.
A voz de Sofia falhou ligeiramente. Você se tornou o pai que aquela bebê nunca teve. Não por obrigação, não por pena, mas por amor. E sabe o que é mais bonito? É que você nunca, nenhuma vez na minha vida inteira, me fez sentir que eu era diferente dos meus irmãos. Nunca disse filha adotiva. Sempre disse apenas minha filha. Miguel já estava chorando abertamente. Então hoje eu quero, na frente de todos, agradecer. Obrigada por me escolher. Obrigada por me amar. Obrigada por me mostrar o que é ter um pai de verdade. Porque o Senhor não é meu pai por adoção. O Senhor é meu pai. Ponto final. Ela se aproximou e o abraçou, e a família inteira se juntou no abraço. João, Clara, Helena, todos juntos, unidos por algo muito maior que sangue, unidos por amor, por escolha, por história compartilhada. Naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças dormiram, Miguel e Helena ficaram na varanda olhando as estrelas como faziam há anos. Você lembra o que disse no dia que me pediu em casamento? Helena perguntou. Lembro de cada palavra. Você disse que ia me dar o que tinha de mais importante. E eu fiquei confusa, porque achei que estava falando de coisas materiais. Mas entendi, Miguel. Entendi há muito tempo. O que você entendeu? Helena sorriu, lágrimas de felicidade nos olhos. Que o que você tinha de mais importante não era a fazenda, não era dinheiro, não era nada material. Era a capacidade de amar completamente, de se entregar sem medo, de construir família onde havia apenas solidão. Era sua coragem de recomeçar mesmo depois de ter perdido tudo. Era seu coração enorme que tinha espaço para mim, para Sofia, para mais filhos, para tudo. Miguel a puxou para mais perto. E você? O que ganhou com tudo isso? Ganhei um lar, ela disse simplesmente. Ganhei segurança. Ganhei amor. Ganhei uma família que nunca imaginei que pudesse ter. Ganhei a oportunidade de ser mãe não apenas de Sofia, mas de criar mais filhos em um ambiente de amor verdadeiro. Ganhei dignidade de volta. Ganhei esperança. Ganhei vida. E eu ganhei propósito, Miguel completou. Ganhei razão para acordar todos os dias. Ganhei amor quando achei que nunca mais amaria. Ganhei filhos quando achei que nunca seria pai. Ganhei uma parceira de verdade. Ganhei tudo. Eles ficaram ali, abraçados sob as estrelas, dois sobreviventes que haviam se encontrado no momento mais escuro e construído, juntos, uma história de luz. E se você perguntar para qualquer um na vila sobre a família Andrade, vão te contar que é a prova viva de que família verdadeira não nasce, se constrói, que o amor mais poderoso é aquele que escolhe ficar mesmo quando poderia ir embora, que paternidade não é biologia, é presença, e que os finais felizes mais bonitos são aqueles construídos sobre as ruínas de começos terríveis, porque Helena e Miguel não tiveram uma história fácil, tiveram uma história real, com dor, com medo, com desafios. Mas tiveram algo que muitos nunca têm, a coragem de acreditar que depois da tempestade vem a calmaria, a fé de que vale a pena tentar de novo, e o amor suficiente para transformar duas vidas quebradas em uma família inteira. E quando Sofia, anos depois, já formada em veterinária, casada e esperando seu primeiro filho, foi visitar os pais na fazenda, ela os encontrou exatamente onde sempre estavam ao entardecer, na varanda, lado a lado, olhando o pôr do sol. Vocês nunca mudam, ela brincou beijando a cabeça de cada um. Por que mudaríamos? Miguel respondeu. Encontramos nosso lugar. E qual é esse lugar? Sofia perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Miguel olhou para Helena, que sorriu e respondeu. Ao lado um do outro, sempre. E quando Sofia colocou a mão no ventre ainda discreto, sentindo a vida crescendo ali, ela pensou, esse filho vai crescer ouvindo a história dos avós. Vai aprender que família é escolha, que amor verdadeiro existe, e que os melhores finais são aqueles que começam com a coragem de recomeçar. Porque no fim, a história de Helena e Miguel não era sobre um fazendeiro rico que salvou uma mulher pobre. Era sobre duas pessoas que haviam perdido tudo e se encontraram quando mais precisavam. Era sobre a paternidade verdadeira, aquela que se constrói dia após dia com presença, amor e dedicação. Era sobre perdão, superação e a coragem de acreditar em segundos começos. E mais importante, era sobre entender que o que temos de mais importante
não são coisas materiais, mas a capacidade de amar sem condições, de construir laços que sangue nenhum pode criar e de transformar dor em esperança, porque no final das contas, família é isso. É quem está ao seu lado quando tudo desmorona. É quem te pega quando cai. É quem escolhe ficar quando poderia ir embora. E é quem transforma uma casa em lar, simplesmente por estar presente. E essa é a história de como um fazendeiro solitário e uma mãe desesperada encontraram um no outro o que tinham de mais importante: uma família de verdade.